Bem, pessoal, de modo assemelhado ao fornecedor de produtos, o parágrafo terceiro também prevê que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar, ou seja, a lógica aqui se mantém a mesma no tocante à instrução probatória. Então, sempre que um fornecedor de serviços alegar um dos dois incisos do parágrafo terceiro do artigo 14, terá ele a obrigação de produzir essa prova no processo judicial. Então, se o fornecedor de serviços desenvolve uma tese na sua contestação de que o serviço foi prestado efetivamente, ele não nega que o serviço foi prestado, ele não suscita uma ilegitimidade passiva, e ele alega que o defeito não existe, ou seja, que ele prestou o serviço com a boa técnica e que o dano não foi causado por aquele serviço, caberá a ele produzir a prova técnica de que esse defeito não existiu. Tá? Então, a simples alegação e não produção dessa prova resultará, independentemente da inversão do ônus probatório, na condenação do fornecedor. Por quê? Porque ele alegou a possibilidade, né, alegou com base no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1º, que prestou o serviço e que o defeito não existe, mas não produziu a prova, porque aqui está dizendo no caput do parágrafo 3º que só não será responsabilizado quando provar, ou seja, a quem compete a prova, o fornecedor. Tá? Isso é muito importante, porque não tem relação direta com a produção com a inversão do ônus da prova, e sim com a produção probatória imposta por esse dispositivo legal. Da mesma forma, se ele alega a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, né? Então, se ele diz, o fornecedor, olha, o serviço foi prestado, o serviço foi adequado, está aqui a prova de que foi prestado e foi adequado, mas o consumidor se utilizou de modo errado, não seguiu as recomendações do fornecedor, tá? Então a culpa é exclusivamente dele, lembrando que não cabe como excludente a culpa concorrente, apenas a culpa exclusiva, seja ela do consumidor ou de terceiro, né? Sobre a culpa de terceiro, a gente vai citar aí um precedente do STJ sobre a matéria, né? Que é bem interessante, envolvendo a relação entre um hospital e uma médica.